Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Laércio Oliveira, da Assembleia de Deus de Brasília. Servimos a Deus aqui na sede do Setor 4, no Gama. E nesta feita estamos aqui para mais uma pré-aula da lição de número 2 dos jovens, na classe da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, na lição de hoje trataremos do tema Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Esta lição será ministrada agora neste domingo, louvado seja Deus. Na lição de hoje, nós temos aqui o texto do dia, que é um versículo que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Esta passagem está aqui no 1 João, capítulo 2, versículo 18. A leitura do texto bíblico, que é para ser feito em classe, se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. Então essa é a leitura bíblica do texto bíblico, que vai ser lido aí entre os professores e os alunos na sala de aula. Louvado seja Deus. Bem, como nós falamos na lição passada, na lição anterior nós estudamos sobre o tema A Doutrina das Últimas Coisas. Nessa revista agora de jovens, nós estaremos tratando a respeito da escatologia bíblica, a doutrina concernente às últimas coisas e ao fim do mundo, a vinda de Cristo, o juízo, tudo isso daí nós estaremos estudando. Então, na lição passada, nós tratamos sobre os termos técnicos, do significado da escatologia e como a igreja deve estudar e ter essa esperança da vinda de Cristo. Porém, hoje, nós vamos tratar sobre os sinais da vinda de Jesus. E antes de nós entrarmos aqui nos tópicos, que tem 3 tópicos, a lição, cada tópico com 3 subtópicos, antes de nós entrarmos aqui nos tópicos, é bom o professor estar ciente e passar para os irmãos, para os jovens, que a respeito do arrebatamento, que vai ser estudado nas lições posteriores, não existe nenhum sinal que defina quando ocorrerá o arrebatamento, porque o arrebatamento é um evento iminente, ou seja, vai acontecer a qualquer minuto desse. Não falta mais nada para Cristo arrebatar a igreja, os sinais da sua vinda já estão cumpridos e a cada dia eles aumentam em sua proporção. Mas para o arrebatamento não falta nada para Cristo arrebatar a sua igreja. Algumas pessoas leem Mateus 24:14, que diz que o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então muitos pensam que o arrebatamento só ocorrerá quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, mas não. Ali no Mateus 24:14 não está tratando do arrebatamento, está tratando sobre o fim. Quando a Bíblia diz ali o fim, se aplica ao período tribulacional, que é quando ele terá fim, porque na grande tribulação 3 grupos irão pregar o evangelho. Primeiro grupo, Apocalipse capítulo 7, 144 mil judeus, escolhidos por Deus e comissionados por Deus, irão pregar. Segundo grupo, Apocalipse capítulo 11, 2 testemunhas estarão pregando em Jerusalém. Terceiro grupo, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, um anjo voa sobre o céu anunciando o evangelho eterno a todos, a toda tribo, língua e povo e nação. Então, esses 3 grupos irão pregar o evangelho no período tribulacional, E a Bíblia diz que quando esse anjo voa, ele vai pregar em todo mundo. Então, todas as partes do mundo, todas as pessoas ouvirão o evangelho, Então, vai ser cumprido aqui, tá bom? A igreja não depende disso para ser arrebatada. Ela será arrebatada a qualquer minuto desse, tá bom? Então, é interessante o professor esclarecer isso, porque pouco é falado nos púlpitos e na sala de aulas, que não há um sinal específico para o arrebatamento. Não existe sinal sobre o arrebatamento, porque ele é iminente. Os sinais aqui apontam o período tribulacional e o final da grande tribulação, tá bom? Então, o primeiro tópico aqui que nós vamos estudar, ele tem por tema Sinais da Volta de Jesus Cristo. O primeiro subtópico trata do primeiro sinal, que é catástrofes naturais.
Isso aqui são os terremotos, os maremotos, as tsunamis, os furacões. Aí alguém pergunta assim, professor, mas sempre teve terremoto em todo, desde que existe mundo, né? Sempre teve terremoto em toda a história da humanidade. Sempre teve maremoto, esses eventos aí da natureza sempre ocorreram. Só que os sinais da vinda do Senhor, o que chama a atenção dele é que não é quando acontece, mas a proporção. Ou seja, quanto mais forte o sinal vai ficando, quer dizer que mais perto está de acontecer. Ou seja, quanto mais os sinais se fecham, mais então o período tribulacional está para vir. E nós aprendemos na lição passada que a grande tribulação será um evento que só se desencadeará quando ocorrer o arrebatamento. Então quer dizer que se já está próximo de acontecer a tribulação, quer dizer que o arrebatamento qualquer hora dessa vai acontecer. Então estejamos preparados. Os irmãos vão observar que só no século XX, que foi esse último século agora que passou, só no século XX teve mais terremoto do que nos 19 séculos de história aí, desde a contagem de Cristo para cá. Então, a cada dia vai aumentando os terremotos, né? É como se fosse a terra balançando, tremendo e dizendo que Jesus está voltando. Ele está voltando, é o sinal, né, sobre a vinda de Cristo. Quando a Bíblia fala de sinais, não é do arrebatamento, é a vinda de Cristo em glória que vai se desencadear no final da grande tribulação, quando Jesus virá com a sua igreja. Então, quando a gente anuncia que os sinais estão dizendo que a vinda de Cristo está próxima, quer dizer que vai acontecer logo arrebatamento, tribulação, e logo depois da grande tribulação Cristo virá em glória. E no decorrer das lições nós falaremos mais mastigados sobre esse assunto. Segundo subtópico aqui, né? Aumento da rebelião e conflitos. Isso aqui trata de guerra. A cada dia o mundo está vivendo em guerra. Nós temos guerra em vários países do mundo, né? Guerra de país contra país, nação contra nação. Temos também a guerra dentro da sociedade, a guerra civil, né? Que envolve criminalidade, que envolve revolucionários, tudo isso aí. Então nós temos centenas de guerras atualmente em andamento no mundo, né? Algumas são poucas divulgadas na grande mídia, mas centenas de guerras estão ocorrendo aí no mundo, né? E isso é um sinal, um prenúncio da vida de Cristo. Terceiro subtópico aqui diz o aumento da maldade e dos conflitos, né? Isso aqui é muito terrível, né? Tremendo isso daqui, né, irmãos? O aumento da maldade e dos conflitos. Nós pensamos que antes da vinda de Cristo vai ter um grande avivamento, né? Vai ter uma grande colheita de almas, né? Só que quando a Bíblia fala isso, eu não vejo esse avivamento acontecendo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que vai vir no fim dos tempos a grande apostasia, distância de Deus, separação de Deus, abandono do Senhor, né? O povo abandonando a Deus, né? Quando nós lemos a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, os 6 primeiros versículos das duas cartas nesse capítulo, Paulo ele narra os últimos dias que o Espírito Santo mostrou para ele. E lá ele viu que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, egoístas, soberbos, caluniadores, mais amantes dos deleites do que das coisas de Deus, né? Então, tudo isso aí está acontecendo, né, irmãos? Então, isso daí é o aumento da maldade e dos conflitos. A cada dia mais as pessoas vão ficando mais maldosas, mais malignas, né? Infelizmente, é isso que tem acontecido. E isso também é prenúncio da vinda de Cristo. Você já parou para prestar atenção que a cada dia as coisas vão ficando pior? Você conversa com uma pessoa que tem mais idade, ele vai falar, no meu tempo era mais tranquilo. E é verdade, porque a cada dia as coisas vão piorando. As coisas vão tomando uma proporção mais maligna, maléfica. E vai piorando, né? Hoje em dia as pessoas estão brigando por qualquer coisa. Uma fechada no trânsito já gera uma morte. Então, assim, a vida humana está perdendo valor. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo.
que o aumento da maldade e dos conflitos, que também é um dos sinais da vinda de Cristo. Segundo tópico aqui diz assim, mais sinais da volta de Jesus. O tempo na lição é escasso, não dá para o professor aprofundar tanto, mas existem diversos sinais, sinais políticos, sinais sociais, sinais na natureza, né? Sinais no sol e na lua, sinais no céu, sinais na terra, né? Então, assim, é muita coisa e o tempo se torna escasso, mas é bom o professor pelo menos frisar os temas principais para que ali depois os alunos possam cavar naqueles temas ali e descobrir grandes coisas, né? Segundo subtópico, mais sinais da volta de Jesus. Primeiro subtópico, sofrimento e martírio dos cristãos, né? Irmãos, os irmãos lembram que no início da igreja primitiva, a igreja foi muito massacrada, perseguida. O primeiro perseguidor declarado que a Bíblia mostra foi Saulo de Tarso, que estamos estudando na lição de adultos a respeito da vida dele. E, inclusive, a lição desse domingo é sobre Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Então, assim, ele foi o primeiro perseguidor declarado. Mas os judeus sempre tiveram uma aversão ao cristianismo, perseguiram, Pedro foi açoitado no Sinédrio, então coisas terríveis aconteceram. Depois Paulo se converte, de perseguidor ele vira perseguido. E a igreja continua sendo perseguida pelos Césares de Roma, ela vai ser perseguida pela Inquisição Católica e no decorrer de toda a história ela vai sendo perseguida. Atualmente os maiores perseguidores da igreja do Senhor são os muçulmanos, islãos, terroristas, né? Mas nos países árabes, nos países orientais, onde impera o islamismo, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo e outras religiões, o cristianismo ele não tem vez, não tem voz, ele é desprezado, ele é perseguido. Então, atualmente, existe mais cristãos sendo perseguidos do que foi em toda a história do início da igreja. Você pega os 3 primeiros séculos da igreja, quando ela mais foi perseguida, atualmente a igreja está sendo mais perseguida do que foi no início, né? Centenas e centenas de crentes todos os dias são mortos aí, né? Os irmãos podem até ficar impressionados por não ter essa informação, porque não é trazida nos jornais. Essa informação não é trazida nas grandes mídias sociais, nos canais abertos, não. Eles tentam ocultar, porque as nações principais que perseguem a igreja são nações que detêm um grande poder econômico, nações como a China, por exemplo, que é a maior população do mundo. Lá existem lugares na China que não pode carregar-se uma Bíblia. Existe na China diversas igrejas subterrâneas. Então, o aumento da perseguição e o sofrimento dos cristãos, o martírio dos cristãos, é também um sinal da vinda de Jesus, tá bom? Então é bom o professor frisar isso. Segundo subtópico, outro sinal da vinda de Jesus são os falsos profetas, né? Irmãos, como tem surgido aí falsos profetas, né? Na nossa atualidade nós estamos aí empapuçados de tantos falsos profetas em nossos dias. É coisa terrível, tá bom? Falsos profetas, né? Aquele que profetizam falsamente, vivem uma vida falsa, tem nome de que vive, mas está morto. E a maioria dos falsos profetas estão dentro das igrejas, porque é o lugar onde ele tem um ambiente, né, para disseminar as suas falsas profecias, né? É exatamente isso, os falsos profetas. Nesse subtópico aqui na lição, o comentarista ele vai tratar sobre os falsos cristos, né? Existem mais de 5.000 falsos cristos no mundo. E aqui no Brasil tem mais de 100. O principal dele é aquele lá de Santa Catarina, o Henrique Cristo, que atualmente mora em Brasília, né? Esse camarada é terrível. E o pior, irmãos, que qualquer um percebe que ele é um falso Cristo. Mas o pior é que ele tem seguidores. Por que isso? Porque as pessoas querem novidade. Então as pessoas querem alguma coisa nova. Então, assim, tem o falso Cristo ali, já tem seguidores, porque as pessoas querem justamente, né, essas falsas informações aí a respeito dele, tá bom? Então, assim, o surgimento de falsos profetas e de falsos cristos é também um sinal
da vinda do Senhor, né? Profeta que revela CPF. Qual a necessidade disso? Porque a Bíblia diz que a profecia ela é para corrigir, exortar, consolar, edificar. O objetivo da profecia é essa. Não é apenas revelar a CPF, revelar que tem uma macumba, é a profecia mais popular, né? Tem uma macumba com o teu nome. E de fato, de vez em quando, alguém faz um trabalho mesmo para querer prejudicar os outros, mas é a profecia que mais se vê, né? Que Deus vai te honrar, que Deus vai te exaltar. Se isso aí fosse verdade, ninguém estava mais pobre. Tanto profecia que tem, né? Sobre isso, misericórdia, tá bom? Mas vamos aqui porque o nosso tempo aqui é escasso. Uma pré-aula, né? Em meia hora vamos terminar. Terceiro subtópico aqui do tópico 2. O esfriamento do amor também é um sinal da vinda de Cristo. O esfriamento do amor. O Senhor Jesus disse em Mateus 24:12, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Então, assim, o esfriamento do amor. As pessoas atualmente estão sendo mais apáticas. Elas não estão tendo mais tanto amor pelo seu próximo. E todos os mandamentos de Jesus se resumem em amor. Quando ele dá o primeiro grande mandamento, era amar a Deus. Quando ele dá o segundo, o mandamento também envolve amor, é amar o próximo. E antes dele ser crucificado, ele diz: um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então isso daí é o cumprimento da profecia, né, sobre a vinda de Cristo. Quanto mais as pessoas vão deixando de amar, mais os sinais da vinda de Cristo estão aí aflorando. Tá bom? Mas vamos aqui agora para o terceiro tópico. E, professor, o terceiro tópico é o seguinte, meu querido professor. Ele é mais sobre a aplicação pessoal. Você vai pegar o assunto e vai aplicar mais ainda aos jovens da sua classe. Terceiro tópico diz assim: Jesus fala a respeito da vigilância. Jesus foi o que mais alertou, né, irmão, sobre vigiar. Ele, por diversas vezes na Bíblia, ele orienta os irmãos a vigiar, a não vacilar, estar sempre esperto, sempre acordado, né? Não negligenciar. Quando diz dormir, não é um sono natural, é um sono espiritual, para a gente sempre estar com o nosso espírito na presença de Deus. E o primeiro subtópico diz assim: sempre alertas. Sempre alertas. No Salmo 121, o salmista diz que o Deus que é o nosso socorro, ele não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. Tosquenejar na Bíblia é cochilar. O nosso Deus, ele não tosqueneja, não cochila, ele não dorme, ele é o guarda de Israel, ou seja, ele sempre está em guarda, né, guardando a nossa vida. E nós que esperamos o Senhor Jesus vir a qualquer minuto desse, nós temos que estar sempre alertas. Eu vou aprontar isso aqui porque Jesus não vai vir agora. É uma coisa boa para aplicar para os jovens isso aqui. Eu vou andar disperso, eu vou só xingar esse palavrão aqui, não vai dar nada não. Irmãos, estejamos sempre alertas. Eu me recordo de uma história que aconteceu aqui em Brasília recentemente, e um crente, ele teve uma confusão no trânsito. E trânsito é terrível, né, irmão? Todo mundo anda nervoso já no trânsito. Qualquer coisa, um já xinga o outro, é terrível. E aí esse crente, ele se envolveu numa discussão de trânsito. E ele desceu do carro para resolver com outro motorista no braço a questão. Quando ele desceu do carro, ele falou: Jesus, me dá licença aqui, só para me resolver esse negócio aqui. Me dá licença aqui, Jesus. E ele foi lá para bater no cara. O cara estava armado, atirou, matou ele e ele morreu, né? Então, assim, como é que ficou a salvação dele, a vida espiritual dele? Ele pediu licença a Jesus para tentar resolver uma coisa do próprio braço dele. E ele morreu. Como é que ficou nessa situação? Porque Jeremias 17:5 diz: maldito o homem confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, quando a pessoa confia em si mesma ou no outro, ao ponto de deixar de confiar em Deus, ela se torna maldita. E o maldito não entra no céu. Tá bom? Então, esse primeiro subtópico aqui, ele é muito importante. Estejamos sempre alertas. Amém, meus irmãos? Estejamos sempre alertas. A igreja do Senhor, os crentes que vão ouvir o ecoar da trombeta, devem estar sempre alertas, sempre em posição de batalha, de guerra, sempre com a vida espiritual ereta, sempre com a vida espiritual disposta.
esteja disposto a ler a Bíblia, a orar por alguém, a ser uma bênção aí para a casa de Deus, a ser luz do mundo e sal da terra. Esteja alerta. Segundo subtópico aqui, né, do terceiro tópico, o segundo subtópico diz assim, sempre vigiando. Irmãos, a pessoa que vigia, ela não cai. A pessoa que vigia, ela não desvia. A pessoa que vigia, ela não vacila, porque ela está alerta. Por exemplo, você está andando no caminho e você sabe que naquele caminho tem uma cobra, uma serpente, você vai pisar com cuidado, para na hora que aquela serpente aparecer, não lhe morder. Ou seja, isso aqui é espiritual. O crente que vigia, ele norteia os seus passos na presença de Deus. O apóstolo Paulo disse, aquele que pensa estar de pé, cuide. Cuidar aqui é vigiar, é ter uma vigilância. Cuide que não caia. Mas pastor, nós estamos sujeitos a cair? Estamos. Mas os crentes que vigiam, eles não caem. Eles sempre estão firmados na presença de Deus. Se você conversar com alguém que está afastado da igreja e perguntar por que ele saiu, ele vai dar uma desculpa. Ele, pastor, não me dá oportunidade. Aquela promessa não se cumpriu. Não sei o que, o irmão me chateou, o irmão fez aquilo comigo. Ele não estava vigiando. Porque quando nós estamos vigiando, nós estamos de olho para não cair. E nós estamos tendo cuidado em levar a palavra de Deus. Então é importante a vigilância. Amém? Os irmãos que trabalham na área de segurança, né, talvez algum pai dos jovens aqui seja da área de segurança pública ou privada, vocês vão ver que eles sempre estão em alertas. Um dia desse eu estive vendo um vigilante descendo de um carro forte, com aquela 12 na mão, né? Irmãos, quando ele desce daquele carro forte, ele já desce ali na agonia já, olhando para um lado e outro, esperando que alguma coisa vá acontecer. E se acontecer, ele já está de alerta ali, já está aqui preparado já, né? Para qualquer ação, ele está vigiando, está em alerta. Talvez a maioria das vezes, 99% não acontece nada, é tranquilo. Mas ele sempre está em alerta. Então a nossa vida espiritual é essa, nós devemos estar sempre vigiando, porque o diabo está toda hora querendo destruir tua vida, acabar com a tua história, destruir tua família, acabar com a tua vida espiritual. É interesse do diabo te destruir. Então vigia, vigiai. O que Pedro escreveu, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui é muito interessante. Então, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigiando, guardando a nossa entrada, guardando a nossa saída, sabendo que nem todo lugar é lícito um cristão ir. Professor, dissemina isso aí na classe dos jovens. Nem todos os lugares que os jovens frequentam é do agrado de Deus. Aí como que o jovem vai ter isso? Porque jovem é difícil, né, de guardar esse tipo de coisa na mente. Como? É fazendo uma pergunta para si mesmo. Será que Jesus estaria bem nesse lugar? Se Jesus estivesse aqui agora, ele iria ficar ou iria embora? Porque não é porque Jesus ia na casa de publicanos e pecadores que todo ambiente era para ele. Nem todo ambiente ele ia. E nós lemos no Salmo 1 que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é bem-aventurado quem não anda com gente ruim, com gente que não presta, tá bom? Que Deus te guarde sempre disso daí. Terceiro subtópico aqui do terceiro tópico. Terceiro subtópico aqui, sempre em oração. Irmãos, a oração é vital na vida do crente. O crente que não ora, ele já está se desviando. Por quê? Porque Martinho Lutero escreve dizendo que a oração é o oxigênio da alma. Assim como o nosso corpo precisa de oxigênio para sobreviver, a nossa alma precisa de oração para sobreviver também. Então, é exatamente isso. Nós estamos numa pandemia, no período de Covid, e muitas pessoas morreram sem ter o oxigênio. Puxava e não vinha nada, porque a saturação já estava muito baixa, o pulmão já não tinha força, estava tomado pelo vírus aí, e quando puxava não vinha mais o oxigênio, tá bom? E aí a pessoa era entubada e a maioria morria, né, depois
que era entubada, tá bom? Então é exatamente isso, meus irmãos, tá? Estejamos sempre em oração, sempre vigilantes em oração. Louvado seja Deus. Não deixe de orar. A oração é o alimento espiritual. A nossa carne, o nosso corpo, a gente alimenta todo dia. Alguns até comem muito, outros medianos, mas todo dia a gente come. Lancha, toma café, né? Almoça, janta, tem um lanchinho à tarde, outra à noite. Então sempre está comendo. A nossa alma, ela se alimenta de oração. E quantos cristãos, né, estão com sua alma desnutrida? Desnutrida literalmente na presença de Deus. Porque não ora. Então o crente que espera a vinda do Senhor, ele sempre está em oração. Orando todo o tempo. Foi o que Paulo disse aos irmãos lá de Éfeso, né? Orando em todo o tempo. Então sempre ore, né? Quer dizer que você vai orar não só quando você se ajoelha e separa um período, mas toda hora. A oração é conversar com Deus. Os irmãos vão ver aí na lição que nesse tópico aqui o comentarista ele diz que a oração é o filho entrar na presença do Pai e conversar com o Pai, né? É ter acesso à sala do trono. Isso que é oração, é poder você conversar com Deus, conversar com o Pai. Isso daí que é oração, você falar com Deus, você conversar com Deus. Você dialogar não é só pedir, é agradecer, é glorificar, é exaltar, é bem dizer e é adorar. Oração também é louvor e adoração ao nome do Senhor. Então nós devemos sempre estar orando todo tempo aqui, na mente, conversando com Cristo, falando. Às vezes a pessoa está no ônibus, né, vindo do trabalho cansado, aí tá ali, fecha o olho ali, né? Aí quem passa assim vai pensando, nossa, ele está cansado, né, do dia de trabalho. Tá nada, ele está ali fechado, Senhor. Como tu és maravilhoso. Oh, meu Deus, obrigado por tudo, Pai, pela saúde, por eu estar vivo, pelo meu trabalho, que eu estou indo agora para casa. Meu Deus, e ele sempre está conversando com Deus, irmãos. Isso aí é viver em espírito de oração. Claro que isso não despreza você separar um período para orar. Ou seja, entra no teu quarto. Jesus falou isso em Mateus 6,6. Tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, é o teu Pai que está em secreto, teu Pai que está em secreto te recompensará. Jesus não disse, e se orares? Oração não é ocasional. Hoje eu estou fazendo nada mesmo? Eu não estou fazendo nada mesmo de importante, eu vou falar com Deus. Não tem ninguém mais importante aqui para conversar, vamos conversar com Deus. Não, oração não é dar restos para Deus. Oração não é dar esmola para Deus. Oração é dar primazia, prioridade ao Senhor. Deus não recebe resto não, irmãos. Caim deu resto, Deus desprezou. Abel deu primícia, Deus aceitou e respondeu à oração de Abel. Tá bom? Então, ora mesmo. Separa um período. Nesse versículo, o Senhor Jesus não disse orares, ele diz, e quando orares. Quando ele fala esse quando, não é que você não vai estar toda hora na mente, orando em espírito, conversando com Deus. Esse quando é quando você vai separar um período. Senhor, vou entrar no meu quarto agora e eu vou orar meia hora de joelho. Eu vou orar 1 hora de joelho. Hoje eu estou com um tempo mais livre. 2 horas de joelho, Pai, ou mais na tua presença. Senhor, hoje eu vou orar 10 minutos aqui ajoelhado, 15 minutos. Irmãos, é você separar um período, um tempo, né? Então, professor, cabe a você essa incumbência de inculcar isso na mente do jovem, que é difícil um jovem se ajoelhar, né, e orar mais do que meia hora de joelho. Com tanta tecnologia hoje, né, ficou mais difícil aí de estar clamando a Deus. Mas eu creio que Deus vai despertar essa sede. E essa aula, né, que será ministrada aí nas classes da Escola Bíblica Dominical do Jovem, será um grande atrativo que Deus vai usar cada professor para despertar nos jovens a sede pela oração. Orai sem cessar. Oração é a chave da vitória. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós só temos poder de Deus quando oramos, quando buscamos ao Senhor. Então ore. Professor, insista nesse assunto para que os jovens orem cada dia mais, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tá bom? Então, meus irmãos, essa foi a nossa segunda pré-aula
sobre os sinais da vinda do Senhor. Eu lhe aguardo nas próximas pré-aulas aqui e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Estamos aqui com meia hora de vídeo. Que o bom Deus te guarde para todo sempre. Que Deus te abençoe e estejamos preparados para a vinda do Senhor. Fica na paz de Cristo.